Olá, pessoal que está assistindo, tudo bem? Estamos aqui aproveitando mais um momento dentro do evento do Criminal Player para fazer a gravação com conteúdo e agora um patrocinador, um parceiro, um amigo que fez muito sucesso na sua palestra e está fazendo sucesso aqui no stand, que é o pessoal da Lauta. Muito obrigado por estar aqui. Jeff, Andrews, Eduardo, obrigado por esse momento de bate-papo. Então vamos começar, porque quem não está aqui, infelizmente, perdeu. Eu vou tentar contar um pouco. Eu vou deixar vocês falarem o que a Lauta faz e depois eu quero contar como é que foi a abertura da palestra de vocês, feita pelo Andrews e pelo Eduardo, que eu tenho certeza que essa palestra é aquela que o pessoal chega no escritório e conta: nossa, teve um pessoal que fez assim o início da palestra. Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes, pra gente nivelar, né? Quem tá aqui já conhece vocês, mas quem não teve a oportunidade de vir no evento Criminal Player talvez não conheça. Me fala um pouquinho, quem é a Lauta, o que a Lauta faz? Eduardo, Andrews, Jeff, quem começa? Quem vai me falar aí? Bem, eu acabo sendo o frontman sempre. É o comunicador, né? Então, a Lauta é uma empresa de tecnologia, inteligência e comunicação. A gente conjura 3 áreas que estão, em tese, afastadas, mas que funcionam muito bem em conjunto. A ideia é a gente criar estratégias de comunicação que juridicamente são adequadas e que vão encontrar na tecnologia, no 3D, que vão encontrar no Visual Law do Jeff, no 3D do Eduardo, uma forma de criar uma comunicação jurídica muito adequada, que vai chamar atenção, que vai sintetizar, principalmente um país que nós estamos falando aqui, com 300 milhões de processos, são 80 milhões de processos ano entrando. A gente teve aqui, né, a honra de ter o Schietti falando sobre o número de casos que chega no gabinete dele, né, cara? Estamos falando de 140 mil HCs chegando todo ano no STJ. Para isso, o advogado precisa se destacar. É muita coisa para ser comum. Então, a Lauta vem para alinhar isso dentro do tribunal do júri, vem para alinhar isso dentro de processo civil, dentro de processo criminal, seja em vídeo, seja em texto. De todas as formas, a gente quer melhorar e ampliar a comunicação do advogado. Então isso é bacana, era uma pergunta que eu ia fazer, tu já superasse. Isso não, muito embora a gente esteja aqui falando de uma comunidade do direito criminal, não necessariamente a Lauta é só no direito criminal, ela também pode se aplicar em outras áreas do direito, poderia ser aplicado civil, trabalhista, tudo mais. Claro que a gente acaba se especializando, acaba vindo muito por indicação de uma mesma área, mas poderia ser para qualquer área do direito. Porque eu estou acompanhando aqui, parei ali no stand de vocês podem, às vezes as pessoas resumem, eu faço animações e tudo mais, mas eu percebi que é muito mais. Eu mesmo achava, né, é só animações. Não, é muito mais do que isso, porque a gente percebe ali pelo stand que vocês realizam algumas animações de algo que foi filmado ou não foi filmado, mas que a gente tem só uma visão de um ângulo e vocês conseguem recriar que todos os ângulos passam a ser possíveis e isso muda toda a dinâmica, vocês mostraram. Mas também vocês recriam, vocês mostram de uma forma visual aquilo que talvez fosse muito complexo. Então a Lauta é muito mais do que uma empresa que faz criações 3D, né? Muito mais do que isso. O 3D ele acaba sendo algo bastante chamativo, porque é algo que foge ao comum de se observar. A gente acaba vendo 3D ou em propagandas ou em filmes, mas o 3D é uma ferramenta que, acima de tudo, cria um espaço dimensional, né? Então, como os fatos, a vida, ela ocorre em 3 dimensões, é a melhor forma da gente representar dinâmicas. Mas é justamente a produção de conteúdo visual não é simplesmente para embelezar um determinado argumento. Ele é para potencializar uma comunicação que pode não ser sequer possível se não for feito algum tipo de elemento. Porque a gente não foi cognitivamente feito para compreender uma determinada informação, por exemplo, de latitude e longitude, por meio de números. É incompreensível, menos 20, não sei o que você pega, se aquilo não vai para um mapa, aquilo não tem significado algum. 20, 48, 27 por 32. Não tem nenhuma validade para quem está olhando, né? E Eduardo, mas ao mesmo tempo que a gente não tem a capacidade de compreender, eu às vezes talvez tenha mais medo do outro lado, que é cada um ao ler um texto, porque quem pensa num processo pensa em muito texto. Eu acho que cada um que lê aquele texto, ele vai visualizar de uma forma na sua mente, né? Com uma cor, com um formato, com uma profundidade, com tamanhos, etc. Da leitura, cada um deve extrair uma visualização diferente. E esse é o problema. A partir do momento que tu mostra isso visualmente, tu conduz a se enxergar, né? Um exemplo que a gente sempre dá, e que para mim faz muito sentido, e sempre fez muito sentido desde que a gente começou a trabalhar, foi a diferença de você ler um livro
um livro que às vezes é muito expositivo no seu universo, como O Senhor dos Anéis, é um que a gente sempre utilizou de exemplo, que o livro ele fica páginas descrevendo o campo, como ele é, como é o ambiente, ou como é uma maçaneta, como é os detalhes da maçaneta que vai ser aberta, e que no filme vai ser transmitido em poucos segundos de tela, e que você nunca mais vai desassociar a imagem que você viu no filme com aquela descrição. E eu vou dar outro exemplo, já que tu puxasse, já que é um livro que eu conheço, e para puxar o outro trabalho que vocês fazem, né? Eu lembro que uma das coisas que, quando eu li O Senhor dos Anéis, que para mim a coisa mais difícil era entender as famílias. Porque se vocês forem ler a página 2 e 3 do livro, a página 1 é só uma introdução pequena, mas a página 2 e 3 do livro, do primeiro livro, é fulano de tal, filho de fulano de tal, da terra tal. É muito. Já começa a apresentar um monte de pessoas, de depois tem as raças. de alguém, da onde. Tanto é que eu lembro muito da primeira oportunidade que eu tive de ler esse livro, e eu tenho uma boa memória, Cabo, né? O pessoal sabe. E aí ao ler, eu tive muita dificuldade de passar das primeiras páginas, que aquilo estava me incomodando, sabe? Que eu já tinha, sabe? E aí vocês também, talvez, se vocês pegarem toda a parte visual e desenhar essa árvore lógica, fica muito mais fácil visualizar. Tanto é que muitos livros trazem isso do Tolkien, né? Eles colocam a árvore para que tu possas entender os mapas. E é isso também que vocês fazem. Então vocês podem tanto fazer essa recriação 3D para que tu possa ver uma imagem de um campo e nunca mais esquecer, como vocês podem pegar aquela parte visual e construir as famílias para que a gente também saiba onde é que é a intersecção, onde é que se encontra, geograficamente onde é que tá, né? E aí, Thiago, vamos fazer esse exercício, tirando das famílias lá do Senhor dos Anéis, das raças e dos locais de mapa, e vamos trazer isso para um campo de uma acusação aí de organização criminosa. Tu vai ter 10, 12 réus ligados a 3 ou 4 empresas, sim, que têm ligações de diversas maneiras, com mais de um CNPJ, com valores que vão circular de um lado para o outro, e que tem uma acusação ali no meio que, como a acusação pesa muito, ela acaba se embaralhando e tu enxerga aquilo como um bloco que cai em cima de ti e tu não consegue desencilhar aquele novelo, tu não consegue achar uma linha para individualizar, né? Isso, e aí o que nós temos com o Jeff, né? O Jeff é nosso designer dentro da Lolta, um cara assim que tem que dizer uma coisa, ó, ele é um artista, ele é uma mosca branca, cara, assim, ó, ele é um artista, advogado e designer. Nunca fiz. Não, sim, tem 6 no Brasil. A gente está vendo uma forma de eliminar os outros 5 e o Jeff agora hoje é parte da Lolta. E, cara, a gente faz belíssimas construções que vão dos diversos formatos, que vão desde mapas até questão de texto e diagramação, porque isso tem que ser explicado de uma maneira que qualquer um compreenda, ainda mais na velocidade que as coisas acontecem, e o Jeff é máquina. O Jeff, mas não, peraí, antes de tudo, tu és um designer que parou no direito ou um advogado que parou no design? Designer que parei no direito. Então me conta aí um pouco, deixei o papel. Falando ali do livro do Harry Potter, eu já fiquei pensando, se a gente montasse um infográfico, um quadro, uma tabela falando dos personagens, acho que ficava mais fácil para acompanhar o livro, né? Exatamente. A gente fez no caso da... Esse aí. Caso. Mas isso, as evoluções, quando tu pega as versões ilustradas, seja do Senhor dos Anéis, seja do Harry Potter, e eu tô lendo agora com a minha filha o do Harry Potter, que tem ilustrações que tu abre, por exemplo, o beco diagonal, é uma folha que tu abre e ela se abre toda. A gente tem feito muito processo dessa maneira, exato, capas e mapas. Se eu tivesse trago aqui e a gente mostrasse o livro do Harry Potter, eu acho que era uma analogia perfeita àquilo que vocês mostram. Ele mostra todo o beco diagonal, mas eu quero conhecer. E esse formato que tu tá falando, a gente também pensa de como que a gente vai mostrar para o magistrado o processo nesse formato, como a gente vai abrir para ele mostrar, o processo é simples, é assim, isso, assim, isso, enfim. Vamos pegar aquelas 10 pessoas que estão na organização criminosa, aquelas 4 empresas, e mostrar, olha, como isso aconteceu dentro do tempo, quais pessoas estão envolvidas. Mostramos, né, aqui no evento um caso que envolve 6 pessoas, uma empresa multimilionária, nacionalmente conhecida, que tem toda uma questão concorrencial envolvida ali, judicializando uma coisa que não deveria estar judicializada, e a gente precisava mostrar que essas 6 pessoas não estavam onde estavam, ou não estavam em conjunto da maneira que estavam ao longo de 3 anos, com outras 18 empresas correlacionadas. Cara, tudo isso precisa estar dentro de um campo compreensível. Então imagina a seguinte questão, tu tá lendo o Senhor dos Anéis, tu tá lendo Harry Potter, tu tá ali acompanhando a saga. À medida em que tu vai lendo, tu vai acompanhando isso com um mapa subsidiário que vai te localizar, que vai te colocar naquele ponto. E aí, bem como tu colocou, né? Eu e o Jeff, a gente acaba construindo muito isso, eu e ele,
O Eduardo, até se a gente pegar, por exemplo, o caso de Mariana, né, que chamou muita atenção. A gente tem uma produção 3D com o Eduardo, que é um engenheiro, que vai trazer toda uma qualidade técnica, que vai saber ler aquilo tecnicamente, e a gente vai embedar tudo isso numa peça que vai literalmente narrar todos os fatos, vai trazer todas as provas e que vai ter um acompanhamento ali para poder dizer, não, peraí, isso aconteceu aqui, isso tá aqui, isso tá aqui. À medida em que tu vai lendo, tu vai se convencendo, tu vai vendo, e o processo de memorização vai acontecer junto com o mapa. Então, a partir do momento em que tu vai contar essa história, ela vai parar numa sentença, ou a pessoa vai se convencer, ela vai olhar para o mapa e ela que já tem a leitura do processo, já tem a leitura das coisas que tu indicou na peça, ela vai olhar para aquilo e tudo vai clarear na frente dela, ela vai lembrar dos pontos que tu indicou. E é claro, a gente chama atenção para o que precisa, a gente afasta a atenção do que precisa, a gente demonstra as conexões, a gente fala, o dinheiro entrou aqui, o dinheiro entrou ali, esse era responsável por isso, esse era responsável por aquilo, isso não existe, o Ministério Público afirma alguma coisa, e tudo isso com muita qualidade e de uma maneira muito fácil. E isso cai muito no princípio da individualização das penas, por exemplo, que na verdade da individualização das condutas, né? Cada um deve responder por aquilo que participou na medida em que participou. E ao dar uma visualização dessa, tu ajuda muito, até porque quando tu escuta, por exemplo, uma testemunha, a ministra Schietti falou um pouco isso, cada um tem uma interpretação daquilo que viu e isso muda. E como as pessoas enxergam diferente algo que deveria ser igual, né? Então, acho que quando a gente está falando também dessa simulação, vocês podem transformar um processo penal, né? Foi o que a gente pensou quando a gente montou essa peça. A gente tinha que separar todas as partes. A gente separou na linha do tempo. Imagina, colocar 6 pessoas numa linha do tempo, explicar, ia fazer uma confusão. Não, a gente separou entravam, saíam de empresas. E assim, a gente separou por cor, por nome e por ícone. Uma medida, até para explicar, né? Tecnicamente, o que acontece? A linha do tempo ia sendo preenchida à medida em que a pessoa entrava na empresa, a linha acendia. E aí ela ficava tanto tempo, a linha apagava. Qual que era o nosso objetivo com isso? E o Jeff foi magistral criar isso tudo. Nós tínhamos que demonstrar que não existiam 3 pessoas naquela organização em nenhum momento. Então não existia a organização criminosa. Game change, né? Mudança de jogo, né? Ao mesmo momento em que tu tinha, num plano de fundo, algumas autorizações que eles tinham, inclusive decisões judiciais para funcionar daquele modo, e que a gente precisava mostrar, olha, durante esse período em que teve mais de 3 pessoas, existia liberação para eles funcionarem, eles estavam juridicamente adequados. Então, peraí, tem uma decisão dizendo podem funcionar e agora o Ministério Público vem dizer que eles são uma organização criminosa por fazer exatamente aquilo que eles estavam colocados. Então, são 4 ou 5 camadas de informação que se conectam no mesmo ponto, que iriam precisar de dezenas de páginas para serem contadas e muito difíceis de serem memorizadas. E é engraçado que eu escuto vocês falando, e eu estava te olhando aqui, e atrás de ti está escrito Criminal Player, né? Que é o nome da nossa comunidade, é o nome do podcast que foi criado pelo Auri e pelo Alexandre. Inclusive. E como esse nome explica muito aquilo que vocês fazem, né? Isso, o que vocês estão oportunizando e disponibilizando de serviço ao mercado muda o jogo. Ele muda o processo. Vocês conseguem pegar toda uma massa de informações e conduzir que mesmo uma testemunha que estava lá, que viu, mas a hora que se vê uma interpretação completa de tudo que aconteceu aqui, não tem buracos, né? A gente tampa tudo, aparece o céu, aparece que estava dia, noite, reflexo, luz, tudo aparece, muda tudo. E realmente isso muda o jogo. Então vocês conseguem transformar isso. E eu imagino que os clientes de vocês têm muito esse feedback, né? Porque acaba mudando. Que principalmente são advogados, eu imagino o cliente de vocês, né? Cara, a gente recebe feedback dos advogados e recebe feedback dos clientes finais. Claro, eu imagino. O Eduardo tem uma história interessante para contar sobre um feedback que... De qual? Conta do engenheiro teu. Bom, o caso de Mariana em específico foi bastante interessante, porque a gente teve uma relação muito, muito boa com os advogados, que são um escritório sensacional, o Leonardo e a Jamila lá de Minas Gerais, e nesse processo a gente tinha muito contato com o cliente final, porque era um engenheiro que estava tentando ser escutado e tinha muita dificuldade de se fazer entender, apesar dos advogados estarem há 9 anos no processo e já terem uma compreensão muito grande, ainda assim existia um limite de como traduzir. Se fazer entender é um outro caminho, né? Se fazer entender é uma questão complicada, ainda mais na engenharia. Como o Andrews comentou na palestra, era
especialização de engenheiros geotécnicos falando sobre alguns dos problemas mais confusos da engenharia geotécnica numa barragem, enfim, extremamente complexo. Então eu tive muita reunião com esse engenheiro e pela minha formação de engenharia eu conseguia compreender aquilo que ele estava trazendo e traduzindo para o Andrews e falar, olha, ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer isso. Daí a partir disso ir se formulando as estratégias para que seja simplificado. Porque ainda na analogia que a gente fez de diferença de livro e tudo mais, se a gente pega esses livros que a gente comentou, o juiz ele não tem uma coisa que a gente tem quando está lendo, né? É tempo. E vontade de ler. Então a gente não tem tempo para perder, para fazer algo que vai ser muito difícil de entender. Então, além de traduzir para algo inteligível, a gente tem que traduzir de forma fácil para algo inteligível. Interessante. E quando chegou no resultado final, o que o engenheiro falou assim, quando ele viu o resultado final? Ele falou que ele agora podia, mesmo sem saber o resultado ainda, podia conversar com as filhas deles, que ele estava se defendendo, podia explicar a defesa dele para as filhas dele. Então foi algo muito além do que... O material ia explicar para as filhas aquilo que o áudio foi emocionante. Foi emocionante. Eu me arrepiei aqui, vocês falando, né? Eu que sou pai. Aliás, de repente, não tem colocado esse áudio na palestra. É verdade, mas é porque eu tô enxergando aquilo que o Eduardo está falando e eu fico imaginando por que isso, se não fosse o trabalho de vocês, isso seria um depoimento em juízo. Que ia ser, duvido que passasse de repente 1 hora, 2 horas, mas de um juiz que não entende nada de engenharia, de um promotor que não entende nada de engenharia, de um advogado que está se esforçando para fazer o trabalho, e quando tu resume tudo isso numa imagem, primeiro, talvez tu possas até economizar uma testemunha, eventualmente, ou talvez tu possas ter essa testemunha para mostrar. Eu vou te mostrar um vídeo e o senhor me fala se foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Simplifica toda uma cadeia de processo e, de fato, pode mostrar a inocência e como o caso penal... ele tem essa delicadeza que às vezes não se enxerga, né? Não existe só o crime, existem as pessoas, existe uma família envolvida e isso é muito sério, né? Literalmente o trabalho de vocês transforma a vida. Pessoal, deixa eu perguntar assim, o nosso tempo aqui é super curto e eu tenho mais 1000 perguntas para fazer para vocês. Como é que nós achamos vocês? Telefone, rede social, conta aí pra gente. Bom, então, no Instagram digitou Lawta, L-A-W-T-T-A. L-A-W-T-T. Não é Lawata, não é Lawata, com 2 letras T. É lei e data de dados, né? Então, Lawta, a gente reuniu. Eu sou o Andrews Bianchi, fácil de nos encontrar. Se digitar no Google 3D Jurídico, vai ser o primeiro que vai aparecer. A gente é líder de busca lá. No Google tem todas as informações. Eu tô no Instagram, o Eduardo tá, o Jeff também tá. O Jeff tem um trabalho bem interessante de propagar essa questão do Visual Law de uma maneira acessível para que os escritórios possam fazer, não só naquela questão da alta performance, que aí sim, precisa de um técnico, precisa de um designer, precisa de um engenheiro, precisa de alguém para fazer essa estratégia, mas para estar lá todo dia, criando algo melhorando isso, junto com a Fernanda, né? Fernanda Bebê, a nossa parceira, nossa amiga, para fazer isso funcionar dentro do escritório. Então, assim, tem muita ferramenta, muita forma de avançar dentro do direito, de ter melhores estratégias num mundo tão competitivo como hoje. Gente, e tá tão interessante o papo que eu esqueci de uma coisa que eu falei que ia comentar, que era como foi a abertura do Andrews. O Andrews palestrou aqui no nosso evento e a abertura dele, sem dúvida, se destacou. Vai chamar atenção, eu tenho certeza que é aquela que o pessoal chega no escritório e conta a história, né? Nós temos aqui uma estrutura fantástica montada, com um telão de painel de LED, e todo mundo está fazendo apresentações lindas no telão. Entra o Andrews para dar sua palestra, o telão absolutamente apagado, e ele entra com um flip chart. Flip chart, para quem não sabe, é uma folha de papel grande pendurada num cavalete. E aí ele estava lá, a apresentação dele, o nome dele, aí ele tava o nome da empresa, da Lawta, ele começou a mostrar um desenho de um acidente de trânsito, ele começou a fazer toda a apresentação dele num flip chart, numa folha de papel. E aí todo mundo falou assim, meu Deus, ele vai fazer toda a palestra usando esse material, escrito todo com garranchos e etc. E daqui a pouco ele ainda chama o Eduardo, e o Eduardo, sem dúvida, foi a melhor parte da palestra, e ele não falou absolutamente nada. Esse é um homem fantástico, né? Esse é um homem fantástico. Porque eles foram recriar a cena de um acidente de trânsito entre o Eduardo no palco com 2 carrinhos, e ele recria o acidente. E o Andrews pede, mostra o acidente. Aí vê o Eduardo com 2 carrinhos e bate os carrinhos. Aí ele fala, não, vamos fazer em câmera lenta para melhorar a visualização.
E mais uma vez o Eduardo faz um acidente de câmera lenta. E óbvio que ali era só uma introdução para que todo mundo despertasse a consciência de dizer: meu Deus, a gente faz isso todos os dias, é verdade. A gente usa um papelzinho, faz folha de papel, faz um desenho lá no Paintbrush. Quantos advogados não usaram? Eu já usei, eu vou admitir, eu já usei o Paintbrush para mostrar um acidente, né? E aí, e recriar uma imagem muito tosca ali, mas muito bacana, que eu acho que despertou uma grande consciência, o interesse de todo mundo. E aí depois, obviamente, tudo saiu do palco. O Andrews tinha, sim, um material lindo preparado, em que ele mostrava, então, tudo isso recriado daí com um trabalho da Lauda. Isso foi fantástico, porque eu acho que todo mundo saiu dali. Eu acho que é uma sensação de quem está ouvindo. Pô, mais uma vez, eu vou repetir, porque eu já repeti no outro podcast, as palavras do Auri Lopes no primeiro dia. Perícia, assistência no processo penal não é mais uma questão se tu precisa ou não, é se tu podes pagar ou não. Porque quem pode contar com o trabalho de vocês e com tantos peritos que estão aqui, sabe a diferença que faz. Então, Andrews, parabéns pela forma, Eduardo, parabéns pela sua interpretação, foi sem dúvida fantástico. Jeff, que bacana ter um advogado que expandiu os horizontes. Eu sou fã porque eu também acabei fazendo o horizonte para outro lado, mas também isso, então eu acho bom te conhecer, pode brigar. Eu acho que vale também só fazer em nome da Lauta como um todo, um agradecimento ao Thiago, porque é uma pessoa extremamente importante pra gente, junto com a Criminal Player, que a Criminal Player fez a ponte, mas o Thiago, que tem um espaço maravilhoso aqui em Florianópolis, abriu as portas pra gente, permitiu que a gente entrasse, e a gente tá no melhor escritório, sem dúvida, de Florianópolis. Imagina, gente, é muito bom ter vocês por lá, a nossa energia juntos é fantástico, né? E é muito engraçado, né? Porque o nosso escritório sequer atua em criminal, o nosso escritório sequer tem processo judicial, e vocês estão lá do nosso lado, e como tem a ver, né? E a gente lida só com tecnologia, mas é muito bom ter vocês trazem uma energia fantástica. Eu acho que as pessoas têm que vir visitar o nosso escritório, consequentemente o escritório do Thiago, porque ele é o único escritório do Brasil de frente para o mar e open bar. Então, assim, a gente trabalha num lugar incrível. As pessoas às vezes não acreditam. Eu falo, não, nosso escritório é open bar. Mas como assim o escritório é open bar? De frente para o mar. Cara, é incrível, assim. E quinta-feira tem donuts, então eu sempre recomendo que quinta-feira é bom saber, porque eu não era quinta que eu fui na sexta, então... Bom dia. Mas, gente, obrigado pela parceria. Obrigado por patrocinar o evento, por acreditar nesse evento. Obrigado para quem está aqui, né? Eu conto sempre, tem uma plenária aqui assistindo. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um dos bate-papos que a gente teve por aqui. Se não veio, vem no próximo evento. Mas obrigado por estar assistindo mais uma vez. Um abraço. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.